A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita. Estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, para mais uma edição do programa Presença Espírita. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Hoje estamos com o Dr. Mário Augusto Crai da Costa, que é médico cirurgião cardíaco e também trabalhador da Casa Espírita André Luiz, aqui em Ponta Grossa, e que sempre está conosco aqui no Presença Espírita, trazendo, então, o seu conhecimento, as suas explicações a respeito de vários temas que a gente traz para que ele nos auxilie nessa parte da divulgação do Espiritismo, que é uma tarefa tão gratificante. Seja bem-vindo, Mário Augusto. Obrigado, Silvia, pelo convite, obrigado pela audiência, por vocês que estão nos assistindo em casa. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre digo que eu aprendo mais do que ensino qualquer coisa. É sempre uma oportunidade muito gratificante. Eu espero que a gente possa ter um papo agradável hoje. Às vezes o assunto é denso, né, mas vamos tentar transformá-lo numa coisa mais suave para os nossos amigos que estão em casa, né? E nós mudamos um pouquinho o formato do programa. Vocês até nos solicitaram programas mais dinâmicos, trazendo vários assuntos no mesmo programa. Então, a gente está fazendo o quadro O Espiritismo Responde. E vamos trazer, nesse programa de hoje, assuntos, como disse o Dr. Mário, densos, um pouco pesados, mas que na visão espírita a gente pode suavizar e a gente consegue suavizar tudo. Então, eu começo com a primeira pergunta. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Como que os bons espíritos veem, enxergam os suicidas? Será que eles julgam os suicidas, amparam os suicidas, encaminham? O que acontece neste momento tão trágico da existência de uma pessoa? E também na mesma pergunta, o que dizer da crença de que nós não devemos orar pelos suicidas? Bom, Silvia, como a gente falou, né, o assunto é pesado. A gente começar o programa falando de suicídio. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar, e acho que isso é muito importante, é que nós precisamos ter a enorme caridade para com todos os nossos irmãos suicidas. Porque nós temos o costume, muitas vezes inapropriado, de julgá-los. Julgá-los como pessoas fracas, que abandonaram a luta da vida. Julgá-los como pessoas egoístas, que tantas vezes pensaram só em si e não na família que aqui ficou sofrendo. Pensar neles como pessoas que estão alterando as leis naturais da vida, praticando um ato criminoso contra si mesmo. Então, a primeira coisa, quando nós vamos falar do suicida, é olhá-lo com o máximo de compaixão. Com a compaixão que Cristo nos ensina quando designa sua própria mãe, a Maria de Nazaré e sua legião, a legião de Maria, para atender aos suicidas no mundo espiritual. Nenhum de nós, gente, em hipótese alguma, tem o direito de avaliar o que vai no coração doente daquele que abandona a luta e deixa a vida pelo suicídio. Seria uma leviandade julgá-los ou tentar imaginar o que se passa nessa cabeça. Visto que o suicídio é extremamente complexo. São pessoas que muitas vezes estão passando por um processo de doença, de um quadro depressivo, que é uma doença que vai desorganizar, inclusive o cérebro físico, na sua capacidade de produzir
certas substâncias responsáveis pela manutenção do humor elevado. Claro que a doença surge na alma, não há dúvida que a depressão é doença da alma. Mas depois de um certo momento, sem querer tirar a responsabilidade do suicida, mas a própria situação mental é muito grave e às vezes o suicídio é quase que inevitável. Tantas outras vezes são vítimas de processos obsessivos extremamente atrozes e se diz que a gente não pode avaliar o quanto é responsabilidade do próprio indivíduo encarnado que tira a sua vida, o quanto é responsabilidade do obsessor que às vezes o conduziu ao ato impensado. O quanto ele tinha consciência da responsabilidade ou das consequências do seu ato. Então, acho que a primeira coisa é caridade para com os nossos irmãos suicidas, né? E o que leva é isso, é o desespero, a doença, a falta de fé e especialmente o materialismo que vê no fim da vida uma solução, que na verdade não é solução. É aquele indivíduo que acha que por fim a sua vida vai resolver, porque ele não tem a ideia clara de que a vida continua depois da morte e que ele vai levar para o outro lado todos os problemas que tinha e os outros que ele criou com a atitude insana de cometer o suicídio. Então, o suicídio não resolve nada e ainda agrava a situação do espírito. Mas eu vejo o indivíduo ainda muito mais como um doente precisando de ajuda do que com um criminoso que tira a vida de alguém, no caso, a própria vida. Então, eu acho que isso tem que ser visto com muito carinho. E eu acredito que é assim que os bons espíritos vêm. Com caridade. Com caridade. Nenhum suicida é deixado à própria sorte. É verdade que, às vezes, o suicida ele não tem condição de perceber a ajuda, né? E um dos relatos de Chico, de uma senhora suicida, prestando um depoimento a Humberto de Campos, numa entrevista que Humberto de Campos faz a uma moça recém-desencarnada, e ele pergunta ela, mas os bons espíritos, seus familiares tentaram lhe ajudar? Ela disse, o tempo todo eles estavam do meu lado, mas meu estado de perturbação era tão grande que eu não conseguia perceber a ajuda deles. E aí você falou em prece, né? Aí eles perguntam, Humberto de Campos pergunta a ela, mas você orou, você tentou rezar? Ela falou assim, meu desespero era tamanho que a prece era algo desconexa, não era algo que vinha do fundo do coração, verdadeiro, como uma forma de arrependimento, como uma forma de entregar-se sob a proteção de Deus de uma forma real, mas era uma prece quase de uma pessoa insana, enlouquecida pelo ato que tinha cometido. E o resultado disso é que essa prece não surtia nunca o efeito que ela pretendia. Daí a importância de que a gente ore por eles, porque na medida que nós oramos por eles, as nossas vibrações positivas vão ajudar para que esse espírito vá se reequilibrando gradativamente e lhe possibilite receber a ajuda que ele precisa muitas vezes. É interessante, né, Mário, que muitas pessoas até pouco tempo tinham medo, né, de orar pelo suicida, que havia uma crença de atrair o espírito para dentro da casa, né? E a doutrina espírita explica que isso não acontece, muito pelo contrário, a nossa prece ela se expande, sim, alcançando o suicida. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. O programa Presença Espírita está fazendo o seu modo, o Espiritismo Responde. Você pode mandar as suas perguntas na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita, o Espiritismo Responde, trazendo hoje o nosso amigo Dr. Mário Augusto Cray da Costa, que sempre colabora com a sua presença aqui na divulgação do Espiritismo, e a gente só traz pergunta difícil para ele, né, Mário Augusto? A sabatina pesada. Pesada, né? E essa também não é fácil, porque é uma questão que envolve muitas emoções, muito drama familiar, muito drama feminino.
A pergunta é, qual é a situação espiritual da mulher que aborta? E qual é a situação espiritual do filho que foi abortado? É uma situação delicada essa, que também tem a questão de não julgar aí, né? Isso é muito difícil e, novamente, acho que é importante a gente não julgar, né? Porque muitos abortos são cometidos por mulheres muito jovens, com gravidez ainda na puberdade, numa fase muito delicada da vida, onde a maturidade ainda é muito pequena para enfrentar a responsabilidade de uma maternidade. Às vezes o aborto ele é motivado pela reencarnação de um desafeto. Que traz uma energia muito pesada. Isso, e a mãe passa a ter uma sensação de ódio, né, ou de indesejar aquele ente junto dela, porque às vezes aquela encarnação ela é programada, inclusive como uma forma de resgate. Aliás, diga-se de passagem, isso é narrado por André Luiz no livro No Mundo Maior, onde a moça estava, né, engravidou, numa época onde a mulher solteira engravidar sofria uma discriminação grande. A mãe tinha já desencarnado, estava no mundo espiritual, e após a morte da mãe, essa moça então passa a ter uma vida de luxúria e desregramentos, e acaba engravidando, né, uma moça mimada, sem muitos princípios, com muitas facilidades financeiras, e ela está então pronta e determinada a cometer então o ato do aborto. E aí a mãe então recorre a ela, explicando que ela tinha ali, na oportunidade de ter aquele filho, a chance de salvar aquela encarnação, porque ela iria receber no filho um desafeto do passado, teria a oportunidade de reajustar-se com esta criatura e teria a oportunidade de salvar aquela encarnação onde ela estava vivendo uma vida absolutamente fútil. Mas ela persevera na ideia de cometer, né, o aborto, que leva a criança e posteriormente ela ao desencarne também, né? E aí os dois passam a estar juntos e unidos no mundo espiritual, num processo contínuo de perseguição um ao outro de uma forma muito cruel. Então, quer dizer, o que vai se ter por criaturas assim, a não ser a enorme caridade e piedade nossa, porque a gente não deve desejar nenhum mal, gente, numa situação dessa para ninguém, porque a pessoa já vai sofrer naturalmente as consequências do seu ato. Então, todo o aborto cometido, ele envolve a necessidade de um resgate depois, né? É inevitável, porque você cria o débito, e a criança que chega abortada ao mundo espiritual, aquele espírito, no caso da criança que chega ao mundo espiritual, muitas vezes torna-se obsessor da mãe. Às vezes vingador, né? Um vingador, quer dizer, ele passa do mundo espiritual a perseguir a mãe, né? A mãe às vezes carrega aquele remorso por muito tempo na vida e vai depois ao mundo espiritual estar em situações lastimáveis também por carregar a culpa. Outras pessoas que ajudam na prática do aborto contraem débitos também com o aborto. O marido, muitas vezes. O marido, aquelas pessoas que cobram para praticar o aborto. Aliás, tem uma das citações de um dos livros de André Luiz, em que uma senhora tenta chegar numa zona de socorro, lar, né? Onde eles estão, né? E que daí ela vai pedir misericórdia, tudo, e aí eles acabam não socorrendo ela. Depois o orientador de André Luiz vai explicar para ele, ó, você está vendo essas manchas pretas todos no perispírito dela? São os abortos que ela cometeu, todos são manchas, que a mulher era uma dessas aborteiras, né, que fazia esses abortos clandestinos. Então, estas pessoas também contraem débitos terríveis. Então, o aborto, que também pode parecer uma solução para um problema, ele, na verdade, é criar um problema maior, é criar um karma, é criar uma necessidade de resgate. Mas é uma situação também que a gente tem muita dificuldade de tentar julgar e se colocar na posição daquela mãe que, às vezes, sabe-se lá a situação
de desespero. Imagine você carregando dentro do ventre um inimigo. Né? O que deve isso impactar no emocional ou no espírito da mãe que está recebendo às vezes. Não que todo aborto seja feito por essas razões, alguns são feitos por razões absolutamente fúteis, né? Muito fúteis, por sinal. Às vezes o amor da vida estava ali na barriga. Né? Exatamente. Então, às vezes é isso, você pode estar abortando, a pessoa queria te salvar a encarnação, né? E que seria um grande amor, seria uma criatura que iria dar sentido. Porque não existe amor, talvez, que mais se aproxime do amor de Deus do que o amor da mãe pelo filho, né? Então, quando a mãe é capaz de vivenciar essa experiência amorosa, isso muda a encarnação, muda toda a vibração dessa mãe. E quando ela subverte toda esta ordem, ela vai criar uma situação kármica complicada. Inclusive, os espíritos falam a respeito da gravidez por conta do estupro, né? O quanto a mulher cresce espiritualmente quando ela leva a gravidez até o fim, né? Exatamente. Que é uma situação muito delicada também, né? Muito difícil, mas veja, eu acho que todas as provas pelas quais a gente tem que passar, e aí é uma coisa muito pontual que a gente tem que colocar aqui, que a mulher estuprada, embora a gente a entenda como vítima, nada foge à justiça divina. Então, muitas vezes, a estuprada de hoje foi aquela mulher, por exemplo, que aliciava menores para prostituir ou coisas assim, né? Os contos do mundo espiritual nos dão notícias de situações como essa. E que daí vem como resgate para passar pela situação do estupro como forma de corrigenda pelo desprezo que teve com a sexualidade de outra pessoa no passado, por a forma brutal com que tratou o sexo, vai ser vítima, às vezes, da brutalidade do sexo. Mas quando ela aceita isso, quer dizer, eventualmente engravida, vai ter o neném, mas ela entende isso como um resgate, como uma oportunidade, e tem o filho, e cria o filho, ou se não quer criar, eventualmente até pode dar para adoção, dependendo de cada situação, mas quando a mãe aceita isso da melhor forma possível, quer dizer, ela está, sem dúvida, resgatando com dignidade as dívidas do passado. Então, quanto mais amor e quanto mais tolerância existe a isso, melhor é para a mulher. Encerrando o bloco e lembrando que nós encontramos nas obras básicas esse tema, e os espíritos explicam a Kardec que uma situação plausível do aborto seria no caso em que há um risco de vida para a mãe, que já está encarnada, que muitas vezes tem outros filhos. Então, aí, o aborto, quando vai levar à morte da mãe, por uma questão patológica, né? Até o que prevê a obstetrícia, né? Do ponto de vista médico, né? De ética médica, quando você vai perder a mãe e você tem que escolher entre a vida da mãe e do feto, você preserva a mãe, né? No caso, e aí permite o aborto. Isso até a medicina prevê, né, Silvia? Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. Você pode mandar as suas perguntas, então deixe na nossa timeline do Presença Espírita Ponta Grossa no Facebook. Nós já voltamos com o nosso programa. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo o Dr. Mário Augusto Crai da Costa, que está passando por uma sabatina hoje de perguntas interessantes, e aqui vai mais uma. Como explicar a morte prematura, a morte das crianças, ou logo após o nascimento? Então, por que engravida 9 meses, aí nasce e já morre? Ou por acidente, ou por doenças que levam as crianças das mães, trazendo tanto sofrimento, né? O espírito, ele chega, Mário, a ter noção que ele teve a gestação, que ele nasceu e morreu? Bom, Silvia, acho que antes da gente começar a falar desse assunto, e às vezes a gente vai responder de uma forma técnica, e que isso às vezes a gente quer deixar suave, e às vezes isso deixa um pouco frio, eu queria, sim, transmitir o meu profundo sentimento e empatia para com aquelas mães que perderam seus filhos, ou ainda intraútero, ou ainda crianças jovens, ou adolescentes, enfim, com todas as mães
que viram seus filhos partir antes. A gente não vai nunca conseguir avaliar o tamanho da sua dor e também não vamos jamais poder condenar a dor de qualquer mãe, com o pretexto de que por sermos espíritas e acreditarmos na sobrevivência do espírito à morte física, que nós vamos menosprezar a dor das mãezinhas. Então eu deixo a elas aqui o meu profundo respeito, o meu profundo sentimento, e o que a gente vai aqui falar não é para diminuir a importância do sofrimento de cada uma, mas é uma tentativa para as mães que estão nos ouvindo de dar um pouquinho de conforto e esperança. Veja, nenhuma destas mortes, ela acontece de forma, assim, incidental, ocasional, sem um planejamento e a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Não é o acaso. Meu filho morreu porque teve uma doença, ao caso, pegou aquilo, pegou uma meningite e morreu, ou teve lá uma morte intrauterina por esse ou por aquele motivo. Não. Estas mortes, elas, a não ser no caso provocado do aborto, que não é vontade de Deus, mas um crime, um homicídio, né? Fora estas situações, as mortes das crianças, elas são programadas. Por que essas situações existem? Porque, às vezes, um espírito, por exemplo, ele deixou uma encarnação precocemente, ficou incompleta. Ou por uma situação de suicídio mesmo, ou porque ele, por falta de cuidados adequados com a própria saúde, né? O indivíduo desencarnou antes, esses indivíduos às vezes chegam ao mundo espiritual ainda com muita energia vital. E às vezes eles reencarnam para ter um período só gestacional mesmo, nem chega a ter vida fora do útero, para que eles acabem consumindo essa energia vital e ao passar de novo por um corpo físico, que às vezes aquele corpo físico é mal formado, lembrar que muitas situações dessas estão relacionadas com malformações graves, porque às vezes o indivíduo, ao contrair débitos no processo encarnatório, ele macula o perispírito dele. Vamos dizer que o indivíduo, um exemplo, vou dar um só aqui para a gente conseguir ser mais sucinto. O indivíduo que dá um tiro na cabeça para se suicidar, ele lesa o cérebro físico e o perispírito. Quando ele reencarna, aquele perispírito deformado pelo ato do suicídio, vai transmitir para o cérebro físico aquelas deformidades. Então, nasce com situações de um cérebro, às vezes, anencefalia, que é incompatível com a vida, situações assim, e aquela criança daí não vai, ou vai viver poucos instantes após a vida, ou vai morrer intrauterino, porque tem alguma situação incompatível com a vida. Ao passar por este corpo físico, ele tem a oportunidade de... porque o corpo físico ele funciona como um filtro, como um mata-borrão, onde todas aquelas energias deletérias que estão no perispírito, ao cruzarem o corpo físico, deixa ali um pouco de todas essas energias negativas e possibilita ao espírito, às vezes, a oportunidade de uma nova encarnação. Então, às vezes, essas mortes precoces, que para a mãe é um grande sofrimento, às vezes aquela mãe está sendo uma heroína. Porque às vezes ela, antes de encarnar, já sabia até que teria aquela aprovação. Ela aceitou, né? Aceitou aquilo como uma aprovação, sabendo que num determinado momento da sua vida receberia aquele espírito em dificuldade no mundo espiritual para passar por aquilo. Outras vezes são espíritos que realmente precisam, por alguma razão, morrem jovens ou crianças porque tinham um período pequeno de coisas a aprender aqui para fazer uma transição. Então, e às vezes normalmente, né, quando são espíritos jovens que morrem, falam, mas era o meu melhor filho, foi esse que morreu. Nunca teve problema, nunca tal. Porque às vezes era um espírito que tinha pouca coisa para aprender nesta encarnação, para evoluir naquele momento, fez aquela evolução que precisava e retornou ao mundo espiritual. Então, existem situações inúmeras que a gente pode explicar as causas das mortes em tenra idade, mas o mais importante disso é nós termos ideia que isso não é um acaso. Existe uma programação e um objetivo que, se hoje a gente não consegue compreender, chegar ao mundo espiritual nos dará a oportunidade
de sermos esclarecidos do motivo dessas partidas. E Chico escreveu para as mães do Brasil milhares de cartas de seus filhos, explicando que eles lá se encontravam muito bem e que a morte era um processo natural e que eles precisavam passar. E os livros estão aí, né? Os livros estão aí para serem lidos. Para serem Temos lidos. até filme, né? É. Temos até filme hoje. Bom, nós estamos, então, fazendo o nosso programa O Espiritismo Responde, no Presença Espírita Ponta Grossa, e você pode deixar a sua pergunta, que, se você autorizar, nós usaremos o teu nome, então, que o fulano de tal fez a seguinte pergunta para o nosso entrevistado, deixe lá na nossa página no Facebook e a gente usa a sua pergunta para os próximos programas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita de hoje. Nós estamos fazendo uma sabatina aqui com o Dr. Mário Augusto, perguntas difíceis, perguntas densas, que nos colocam a pensar a respeito da nossa vida, a respeito do sofrimento humano. Por que tantos dramas na nossa vida? Quais são as nossas escolhas que estão gerando dramas? O Emmanuel, espírito protetor de Francisco Cândido Xavier, dizia que os maiores dramas na reencarnação e na encarnação do homem na Terra estão relacionados a esse relacionamento humano, as relações amorosas, as relações de marido e mulher, as relações de pais e filhos, e com as mortes gera-se muitos dramas, inclusive suicídios por causa de mortes de filho, né? Muitas mães, na angústia e na tentativa de reencontrar esse filho na vida espiritual, também tiram a própria vida, que também é um assunto que a gente até pode falar depois. Agora nós vamos falar a respeito das desencarnações coletivas. Então, alguém pega um avião em São Paulo, em direção à Inglaterra, e no meio do oceano esse avião cai, levando ao mundo dos espíritos de volta 300 pessoas, 250 pessoas, 100 pessoas. E aí as pessoas perguntam assim, por que Deus permite isso? Né? Então, esses acidentes que levam a vida de tantas pessoas são provas para os espíritos? Eles tinham que passar por isso? Como é que nós conseguimos explicar esses acontecimentos? Na maioria das vezes, né, Silvia, essas situações são realmente provações coletivas. É muito difícil para a gente entender isso, porque nós costumamos analisar Deus com uma simplicidade enorme. E daí nós começamos a pensar em Deus com a inteligência nossa. Então, aí quando nós começamos a julgar Deus com a inteligência nossa, aí a gente começa a pensar assim, bom, como é que a gente vai fazer para reunir tantos passageiros, não ter ninguém ali que não pudesse estar, esses todos estarem reencarnados daquele evento lá de trás, tudo. Então, assim, e aí a gente acha impossível. A gente fala assim, não, mas não pode para nós. Então, essa simplificação que ela é complicada. Para a inteligência divina, isso não é difícil, isso ocorre o tempo todo. Né? Então, por exemplo, as pessoas que pegam um avião, e às vezes, de repente, um perde o avião. Aquele que perdeu o avião é o que não tinha que estar no resgate. Por alguma ação incidental, comprou aquela passagem, mas não era para ele estar lá. Os outros, todos aqueles que precisarem estar, estão. Muitas vezes, por exemplo, são exércitos, né, de exércitos muito violentos, que cometeram, às vezes entravam nas cidades, matavam mães, crianças, punham fogo em cidades. Aí depois todos aqueles espíritos, daqueles soldados estão reunidos, de repente, dentro de um avião. Né? Milênios depois? Milênios depois, não necessariamente, não é, às vezes a gente pensa com essa simplicidade, não, é na encarnação seguinte, não, muitas vezes é muito tempo depois, porque o espírito daí aceita, inclusive, às vezes passar pela aprovação. Tem que estar preparado também. Tem que estar preparado, porque a gente não pode esquecer, gente, que a morte violenta, embora a gente possa imaginar que o indivíduo não sofra muito ali para morrer, porque possa ser rápido, mas para o espírito que sofre o baque de uma desencarnação violenta, isso é muito difícil. Esses espíritos, às vezes, ficam durante muito tempo sem compreender o que aconteceu, às vezes acham que estão vivos, às vezes
às vezes estão vivendo o momento do acidente muito tempo depois, o avião pegando fogo, eles sentindo que ainda estão queimando, ou situações assim, mesmo já depois de estarem desencarnados, eles se sentem como se estivessem ali no meio das chamas. Então, é muito traumático, e o espírito tem que estar pronto para passar por uma aprovação disso. Isso é uma coisa interessante, porque Deus só permite uma aprovação que a gente possa suportar, né? E que tenha alguma utilidade. Isso é uma coisa muito interessante. Nada no universo é inútil, ou é feito ao acaso, ou não tem uma finalidade. E mesmo as coisas ruins têm uma finalidade muito bem determinada, que é a evolução e a melhoria do espírito. Então, quando o espírito passa, às vezes, pelo trauma daquela situação, aquilo tem que ter algum proveito para ele. Não pode servir só para um sofrimento, sem que o sofrimento traga o aprendizado. É claro que, às vezes, entre o momento do sofrimento e o início do aprendizado, às vezes vai um hiato de tempo relativamente longo, porque, às vezes, o espírito, após o trauma, ele não aceita. E daí ele vivencia um tempo de raiva, de ficar revoltado com Deus, depois vem o período em que ele se sente impotente, depois vem o período da aceitação, daí vem o período do entendimento, e daí o arrependimento, e daí o entendimento e a recuperação. Então isso, às vezes, leva tempo, e tanto mais tempo quanto mais rebelde é o espírito. Esse tempo não é determinado por Deus, mas pela resignação e tolerância de cada um com as suas dificuldades que tem que suportar. Mas os desencarnes coletivos, eles são processos redentores desses espíritos que cometeram, às vezes, em conjunto, delitos, às vezes, como você disse, até séculos depois, e voltam com esses resgates. E como você disse em relação à morte das crianças, que tudo é planejado, isso é tudo muito bem planejado, né? Sim. Muito bem planejado, com antecedência do mundo dos espíritos. E aí você falava uma coisa interessante, que a nossa cabeça não consegue. Como é que, por exemplo, você sai de Ponta Grossa para pegar um voo em São Paulo, o outro sai do Rio Grande do Sul, pega um voo, se encontra em São Paulo. Aí uns que moram em São Paulo se encontram em São Paulo, outros do interior de São Paulo se encontram em São Paulo. E todos ali naquele voo, vindo de vários... Então, qual que é o mecanismo, né? Não está vindo a palavra que eu quero dizer agora, mas como é que Deus faz, né, para ajustar isso de maneira que todos acabem no mesmo horário, no mesmo lugar, partindo para um voo, né? Todo mundo tem a sua anteninha e o que a gente chama de intuição, e tem uma pergunta que responde isso, né? Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o quanto os espíritos nos influenciam, né? E a resposta é: muito mais do que supondes de ordinário são eles que vos guiam, né? Então, claro, os mentores espirituais vão coordenar esse processo, né, para estimular o indivíduo de alguma forma, organizar a vida dele para que ele esteja lá naquele momento. Então, Deus se utiliza muitas vezes do plano espiritual, dos mentores espirituais de cada uma dessas criaturas, e elas já sabem, né, espiritualmente, que tem que passar por isso. O momento está chegando e atrai, né? Aquilo, eles são atraídos para aquela situação. Mas o lado de lá também prepara o socorro, né? Você vê que agora, durante a pandemia, a gente sabe, Divaldo nos comunica isso, né, que quando, lá por volta de setembro do ano passado, quando iria começar a pandemia do Covid, o mundo espiritual já começa a se organizar para os desencarnes em massa que iriam acontecer. Então, lá as coisas são organizadas muito antes de acontecerem aqui, né? Como aconteceu na guerra, como né? aconteceu na nas guerra. pestes do passado, né? Tudo já estava pronto do lado de lá antes de acontecer aqui, né? Encerrando o programa, a nossa mensagem é que a gente tem que ter fé de que forças transcendentes e superiores a nós coordenam tudo isso. Senão, nós seríamos marionetes, bonecos aí na mão de forças que atuariam ao acaso, sem nenhum tipo de controle. Mas nós queremos agradecer a presença do Dr. Mário Augusto em mais um programa Presença Espírita. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Silvia. Obrigado para vocês que tiveram a paciência de nos assistir de um assunto tão pesado que a gente tentou
talvez deixar um pouquinho mais suave, mas a gente sabe o quanto é difícil falar dessas coisas, né? É verdade. E nós vamos nos despedindo. Ficamos gratos pela sua audiência. Muito obrigada e até o próximo programa.